Um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que a população de rua no Brasil aumentou quase 10 vezes na última década. Entre 2013 e 2023, o número de pessoas nessa situação passou de pouco mais de 20 mil para quase 230 mil. A reportagem é de Evne Araújo. Os dados são do Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais. Em 2013, 21.934 pessoas estavam em situação de rua no país. 10 anos depois, esse número passou para 227.087, um aumento de mais de 900%. Quanto ao período de permanência nessa situação, o levantamento mostra que o maior percentual é dos que já estão nas ruas por até 6 meses. Já 11,7% estão há mais de 10 anos sem moradia. Outro recorte feito pela pesquisa indica que 68% da população em situação de rua se autodeclara negra. O coordenador do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas voltado para pessoas em situação de rua, André Luiz Freitas Dias, reforça que o racismo estrutural continua marginalizando a população negra brasileira. Na média nacional, a cada 10 pessoas em situação de rua no Brasil, 7 são negras. Nós temos estados como a Bahia, em que a porcentagem de pessoas em situação de rua negras atinge 94%. Mesmo aqueles estados onde o contingente de pessoas negras é menor, por exemplo, como Santa Catarina, nós temos um percentual de pessoas negras em situação de rua muito elevado. Em Santa Catarina, por exemplo, que é um dos estados com o menor contingente de pessoas negras no nosso país, a cada 10 pessoas em situação de rua, 4 são negras. Entre os fatores apontados como determinantes para levar alguém às ruas estão problemas com familiares e companheiros, desemprego, alcoolismo e dependência química, perda de moradia e violência doméstica. A maior parte dos entrevistados pelo IPEA destacou, inclusive, que se encaixam em mais de uma dessas opções. O Observatório Brasileiro de Políticas Públicas alerta sobre a necessidade de o Estado fortalecer ações de acesso das pessoas em situação de rua a programas sociais e habitacionais, de geração de renda e de acesso à saúde. Deveríamos pensar em políticas públicas estruturantes para essa população, para garantia de direitos a essa população, conforme previsto na nossa Constituição de 1988. Para falar mais deste assunto, a gente conversa agora de forma remota com o defensor público Ronan Ferreira Figueiredo, do Núcleo de Direitos Humanos do Distrito Federal. Ronan, muito obrigado pela participação no Jornal da Justiça. Boa tarde. A primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: existe alguma legislação específica no Brasil que ampare a população em situação de rua? Ronan, desculpe lhe interromper, eu acredito que o seu áudio esteja fechado. Desculpa. Pronto, Tá, não, agora... imagina. Estamos lhe ouvindo bem. Agora eu repito a pergunta. Tranquilo. Sim, eu lhe repito a pergunta. Afinal, existe alguma legislação no Brasil que ampare a população em situação de rua? Agora sim, Guilherme, desculpe pela essa falhinha aí. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Guilherme, existem diversas leis, atos normativos que amparam de forma bem específica as pessoas em situação de rua, né? A gente tem, como qualquer cidadã, as pessoas em situação de rua, elas podem reivindicar qualquer legislação que trate dos mais diversos temas, né? No sistema de saúde, no sistema da assistência social, de trabalho, emprego, mas a gente sabe que há determinadas especificidades da população em situação de rua que demandam uma atenção específica do poder público, né? Nesse sentido, a gente pode citar, de forma bem recente, por exemplo, a Lei Padre Júlio Lancelotti, né, que estabelece a proibição que se impõe aos entes públicos e aos entes privados de construção, por exemplo, das chamadas arquiteturas hostis, que são aquelas construções das cidades que visam impedir
o acesso das pessoas em situação de rua ao gozo livre do direito à cidade, né? E outras normas, por exemplo, a gente pode citar uma importante norma, que é a Resolução 40 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que estabelece também uma série de normativas, uma série de normas que garantem os direitos das pessoas em situação de rua nas mais diversas áreas. E em 2022, o Supremo Tribunal Federal determinou que os estados e municípios deveriam seguir uma política nacional que ampara a população em situação de rua. O que essa política diz e de que forma ela ampara de fato essa população? Então, essa ação do Supremo Tribunal Federal, né, essa decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 976, ela faz um importante, um fundamental avanço institucional, que é primeiro reconhecer que há uma situação de violação de direitos constante, uma situação crônica de inconstitucionalidade quando a gente está falando desse perfil da população brasileira, né? E uma das encaminhamentos, uma das deliberações, decisões dessa ação é que o STF determinou que uma política nacional lá de 2009, que estabelecia questões muito básicas para a população em situação de rua, ela passasse a valer para todos os estados. A gente tinha como era uma política por meio de um decreto, havia uma certa autonomia dos entes federativos, né, dos estados e municípios, em aderir ou não. E até muito recentemente a gente tinha um baixíssimo número de municípios e de estados que teriam interesse em aderir a essa política. Aí a relevância da decisão é justamente falar assim, olha, essa política ela tem que ser executada, porque ela estabelece questões muito básicas para a população em situação de rua, muito diretrizes, né, para a população em situação de rua, que estão alinhadas com a Constituição Federal e, portanto, devem ser observadas por todos os estados e municípios brasileiros. Ronan, qual é a premissa básica para se definir se uma pessoa está ou não em situação de rua? O que se deve observar? Olha, essa definição é uma definição que normalmente é utilizada pelo poder público na construção de políticas públicas, né? Que é o que está lá mesmo nessa política nacional lá de 2009, né? Que, como foi mencionada já pela repórter anterior, ela mencionou que algumas questões, né, que levam as pessoas em situação de rua, que é a questão do rompimento de vínculos, a questão familiares, né? A perda de empregos, a ausência de uma moradia constante e digna. Mas, assim, o que a gente pode definir é que, por exemplo, essa questão de rompimento de vínculos familiares não é uma questão exclusiva da população em situação de rua. A perda de vínculos trabalhistas não é uma questão, infelizmente, exclusiva da população em situação de rua. O comprometimento de saúde mental ou uso abusivo de álcool e outras drogas não é algo exclusivo da parcela da população em situação de rua. É algo que existe esse problema de saúde nos mais diversos setores da sociedade, a gente sabe disso. O que caracteriza, então, é uma situação de pobreza extrema, né, que é fruto dessa intensa desigualdade social, do racismo estrutural, como já foi falado também, e ausência de moradia. Então, eu acredito que o enfrentamento, de fato, é lógico, é importante a assistência social, esse acompanhamento imediato, é importante a saúde, é importante o trabalho e renda, fundamental, mas a solução dessa questão, de fato, que é o que caracteriza essas pessoas em situação de rua, é uma situação de pobreza extrema e ausência de moradia digna. Ronan, a gente sabe que no Brasil a população de rua muitas vezes é hostilizada, vítima de ataques. Eventuais casos podem e devem ser denunciados como e onde? Eu lhe peço uma resposta breve. Com certeza. A gente sabe que essa aporofobia, né, essa pobrefobia que é vigente na sociedade, ela é uma fonte de violação de direitos e de violência à população em situação de rua. E, portanto, tem que ser denunciada. Os mais diversos âmbitos, o Disque 100 no Ministério dos Direitos Humanos é um importante canal de comunicação. As defensorias públicas espalhadas por todo o território nacional, elas são e devem ser acionadas para a proteção da população em situação de rua. Os ministérios públicos, na garantia da lei, né, como a gente disse, há uma série de normativas que garantem uma política de não discriminação, de promoção dos direitos da população em situação de rua, também devem ser acionados. A polícia, a própria polícia, né, que a gente está falando, segurança pública, é um direito de todo qualquer cidadão, é um direito da população em situação de rua, tem que ser acionado em situações de violação. Sociedade civil, ONGs, trabalham no direito da população em situação de rua de forma comprometida com os direitos humanos. Todos esses canais, essa articulação da sociedade civil, do poder público, tem que se unir
na conjunção de esforços para a proteção da população em situação de rua e na promoção dos seus direitos. Ronan Ferreira Figueiredo, do Núcleo de Direitos Humanos do Distrito Federal. Muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde. Da Defensoria Pública do Distrito Federal. Pois é, eu obrigado, agradeço, boa Guilherme. tarde. Boa tarde.